Uma das coisas que mais me perguntam por aí é: Elisa, como é que faz para estudar nos Estados Unidos? Então eu tô aqui hoje para responder essa pergunta para vocês. Bem-vindos a mais uma aula de cinema. Muita gente tem esse desejo de estudar fora, mas não sabe nem por onde começar. Se esse é o seu caso, o vídeo de hoje é especialmente para você. A primeira coisa que você tem que fazer é: levanta do seu sofá e corre atrás. Ninguém vai fazer isso por você, isso é a sua obrigação. Mas existem vários meios, várias instituições para ajudar você a chegar lá. Não precisa de dinheiro para estudar fora. Pode parecer meio insensato dizer isso, mas é a mais pura verdade. O meu processo, eu usei muito pouco do meu dinheiro, na verdade, porque eu consegui várias bolsas de estudo através de diferentes meios, e eu vou explicar para vocês como é que foi. Então a minha história começa lá por 2007, mais ou menos, no começo de 2007, e eu fiquei sabendo através do meu local de trabalho, que era a Escola de Inglês Interamericana de Curitiba, que havia uma bolsa para alunos academicamente excelentes, mas que tinham poucos recursos, através da Fulbright. Se você nunca ouviu falar da Fulbright, ela é mais ou menos parecida com a CAPES e o CNPq do Brasil, mas é uma instituição americana que dá bolsas de estudo para pessoas do mundo inteiro. Então eu fiquei sabendo que existia uma bolsa de estudo da Fulbright que era para alunos academicamente excelentes, mas pessoas com poucos recursos. E essa bolsa basicamente ela cobre as inscrições de mestrado nos Estados Unidos, ou inscrições de doutorado, se for o seu caso. No meu caso era mestrado. E aí eu pensei, vou tentar, porque eu me enquadrava naquelas descrições. Eu sempre estudei em escola pública, que era uma das coisas que precisava para poder aplicar para essa bolsa. E eu sempre tirei notas muito boas, que era a segunda coisa que precisava aplicar para essa bolsa. Então eu pensei, bom, vou tentar, nunca se sabe, né? Quando eu recebi o resultado afirmativo da bolsa, claro que eu fiquei super feliz. Mas esse realmente foi só o primeiro passo. Tinha muita coisa para fazer ainda para eu conseguir chegar até a universidade nos Estados Unidos. Junto com essa bolsa, que vem através do EBC, que é uma instituição americana que fica dentro das escolas norte-americanas do Brasil, no caso a minha era o Interamericano de Curitiba, eu tive uma pessoa que ela me ajudou, ela foi a minha advisor, ela me ajudou nesse processo de escolha de mestrado e como é que era o processo. Então isso foi muito importante, porque realmente foi um guia para eu conseguir chegar aonde eu precisava chegar. Então a primeira coisa que eu fiz logo em seguida de ganhar a bolsa foi começar a procurar cursos que me interessavam nos Estados Unidos, cursos de mestrado. Então eu fui através do Peterson's Guide, eu vou deixar o link para vocês aqui, eu comecei a pesquisar cursos. Então eu fui atrás de mestrados nos Estados Unidos, que eram mestrados que eu me interessava, que eram de áreas que eu queria, no meu caso, na área de cinema, e 2, talvez até o mais importante deles, que tivesse bolsa de estudo. Porque veja, essa bolsa que eu ganhei inicialmente só cobria as taxas de inscrição para o mestrado, não cobria o valor do mestrado em si. Então aí eu precisava de uma bolsa de estudo da Universidade Americana, porque senão eu não ia conseguir vir. Então foi isso que eu fiz, eu achei 3 universidades diferentes que tinham cursos que eu gostava e eu comecei o processo de aplicação para o mestrado. E isso é um processo longo, é uma coisa que leva mais ou menos 1 ano. Então você tem que fazer vários testes, claro que sendo alunos internacionais, para fazer um mestrado fora você já tem que falar inglês, então você tem que fazer o TOEFL test. Além disso, você tem que fazer um outro teste que é para entrar no nível de pós-graduação nos Estados Unidos, que é chamado GRE, que é um teste basicamente que é de matemática, língua inglesa e redação em inglês, para nível de mestrado. Então o teu inglês tem que estar relativamente bom, se é isso que você está tentando. Se você está indo para os Estados Unidos para estudar inglês, aí é uma outra história, mas se você está indo para fazer um mestrado ou um doutorado, você já tem que falar pelo menos um básico de inglês, você precisa. E então eu fiz todos esses testes e essa bolsa que eu ganhei da Fulbright cobriu o valor desses testes, o que já foi uma ajuda muito grande. Uma vez que eu tinha toda a documentação que eu precisava, então eu precisava escrever algumas cartas,
No caso de você fazer um mestrado em cinema, você precisa também no portfólio. Então, eu juntei alguns dos meus filmes, fiz um DVD e mandei também. Você precisa de cartas de recomendação, normalmente de professores do Brasil que você teve, cartas em inglês, claro. Então, eu recolhi essas cartas também. Então, eu apanhei todos os documentos para eu poder começar a fazer as inscrições dos mestrados, para os quais a bolsa também pagou, porque você paga para fazer inscrição de mestrado. Então a bolsa também cobriu isso. Então eu fiz a seleção dessas 3 universidades que eu gostei. Duas delas eram em Nova York, uma era Syracuse e a outra era a NYU, e a terceira era no estado de Illinois. Então o que aconteceu? Quando eu comecei a receber respostas, primeiro eu tinha mandado para Syracuse, então a Syracuse me aceitou no mestrado deles, mas eles me deram uma bolsa só de 50%, não de 100%. Então eu fiquei com aquela dúvida, será que eu consigo sobreviver nos Estados Unidos com meia bolsa? Fiquei naquela dúvida, ainda mais em Nova York, que é um estado caro. E aí, em seguida, eu recebi a resposta da Southern Illinois University, que me deu bolsa integral. A partir desse momento, quando eu conversei com a minha advisor, essa minha orientadora do IBC em Curitiba, ela falou, olha, é muito difícil você ganhar bolsa da NYU, porque é muito concorrido, então talvez guarde esse dinheiro que a gente ia aplicar para a NYU, eu acabei não aplicando, e aceite a proposta da Southern Illinois, porque uma bolsa integral vai te dar muito mais condições de viver nos Estados Unidos do que uma meia bolsa na Syracuse. E eu concordei com ela, porque realmente era a minha realidade. Eu não tinha como me sustentar nos Estados Unidos, os meus pais não tinham como pagar para mim, então eu precisava de uma bolsa integral. E essa proposta da SIU era ainda muito melhor do que uma bolsa integral. Basicamente era o seguinte, eu ia trabalhar dentro da universidade em meio período, dando aula para os alunos da graduação, e além de eu não ter que pagar o meu curso de mestrado, a universidade ia me pagar um salário. Então, para mim, foi perfeito, porque com o visto de estudante você não pode trabalhar em outros lugares, só dentro da universidade com bolsa. Então, para mim, foi uma decisão super fácil escolher a SIU, e foi ela que eu escolhi. Então, a partir disso, uma vez escolhida, eles me mandaram uma carta de aceitação, e com essa carta eu fui atrás do meu visto de estudante, e que foi super tranquilo de conseguir. Quando você tem toda a papelada certinha da universidade, não tem problema em conseguir visto. Normalmente dá problema em conseguir visto quando o consulado acha que você está tentando ficar ilegalmente nos Estados Unidos. Isso dificilmente é um caso para um estudante que está com documentação da universidade. Isso aí realmente não acontece. Então eu consegui o meu visto, deu tudo certo. Aí chegou a parte mais difícil de toda, que foi com certeza dar tchau para os amigos e para a família e pensar, então tá, tô indo para os Estados Unidos, ficar lá 3 anos da minha vida estudando. Eu estava muito feliz porque eu consegui o que eu queria, mas ao mesmo tempo dá aquela sensação de que você vai morrer de saudades, e você realmente morre de saudades, mas você também se acostuma. Então, chegando nos Estados Unidos, eu conhecia uma cidadezinha chamada Carbondale, no estado de Illinois, bem no meio dos Estados Unidos, eles chamam de Heartland, e eu amei. Eu achei que eu não ia me acostumar no começo, eu achei que ia ser problemático, porque eu sou de Curitiba, uma cidade grande, tô acostumada com cidade grande, e aí me mudar para uma cidade pequenininha, onde a língua não é minha, a comida não é minha, não é a minha cultura, não tem minha família, não tem meus amigos, eu achei que ia ser super difícil, mas não foi. Porque, primeiro, a Southern Illinois, especificamente, ela tem muitos alunos internacionais. Então, eu já chegando lá, conheci vários brasileiros. O que foi muito bom para mim foi um sistema de suporte para mim mesmo, ter tantos amigos do meu país. Eu sei que muita gente fala, ai, não quero conviver com gente do meu país porque eu quero aprender inglês. E eu concordo com isso até um certo nível. No meu caso, eu já falava inglês, então eu não precisava estar em contato o tempo todo com pessoas que falavam inglês, porque eu já falava inglês. Mas ainda assim eu tinha muito contato com inglês, porque na universidade tudo era em inglês, eu dava aula em inglês, então assim, isso não tinha muito problema. Então, para mim, ter esses amigos brasileiros que falavam português e que gostavam de comer feijão junto comigo e que a gente fazia festa e tudo mais, realmente foi bastante importante. Então, tem os dois lados da moeda quando você mora fora.
Claro que é muito importante quando você está estudando numa universidade americana que você se dedique bastante. Então, eu me dediquei bastante. Eu terminei com nota máxima meu curso, que eles chamam de GPA, e o maior GPA é 4.0, que foi o que eu tive. Eu terminei com um GPA de 4.0 no meu curso, então eu fui muito bem no meu curso. E eu aprendi muita coisa. Assim, o meu conhecimento de cinema passou de 10% para 90%, enquanto eu estudava na SIU. E além disso, também me deu muita experiência de vida, porque morar no exterior é uma experiência que todo mundo que puder deve ter, porque é uma diferença muito grande de morar sempre no seu país. Você aprende muita coisa, ele realmente te abre os horizontes. Então, para todo mundo que pode, tem vontade, eu recomendo muitíssimo, seja um mês, seja 3 anos, seja 10 anos, é uma experiência que você não vai esquecer para o resto da sua vida. Além disso, o meu currículo ficou infinitamente melhor. Uma vez que eu terminei o meu mestrado é chamado de MFA, Master of Fine Arts, e nos Estados Unidos ele é considerado como um grau final da área de produção de cinema. Então, quando eu terminei esse mestrado, eu me tornei qualificada para dar aula em universidades nos Estados Unidos. Então, eu não preciso de um doutorado aqui nos Estados Unidos para dar aula em universidade. Esse mestrado já é o que eu preciso para poder dar aula. E foi assim que eu continuei a minha carreira aqui. Mas isso é uma história para um outro dia. Espero que eu tenha ajudado vocês. Eu vou deixar alguns links aqui para vocês irem atrás, para quem tiver vontade de estudar fora, poder começar a procurar algumas coisas. Tem muitas bolsas hoje em dia que dão a oportunidade de você fazer um mestrado ou um doutorado fora, até uma graduação fora, então é importante vocês procurarem mesmo. Eu recomendo muitíssimo irem nessas feiras de estudante que existem no Brasil, tem várias vezes, eu fui em várias no Brasil quando eu morava lá, e eu acho que é muito válido, você entende muito o que as universidades querem, e hoje em dia as universidades americanas elas são muito inclusivas, então elas querem que os alunos de fora venham. Eles têm vários programas de incentivo, com bolsas, às vezes integral, às vezes parcial. Então, assim, é uma questão de procurar ir atrás. Todos têm chance, mas os que conseguem são os que correm atrás. Por hoje é só. Se você gostou, dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e a gente se vê na próxima aula.